o Senhor venha falar aos nossos corações nessa noite. Eu peço que Ele me ajude a, a compartilhar aquilo que Ele tem colocado no meu coração. Às vezes nós meditamos se é algo individual para a nossa vida ou se é algo para a igreja. Então que o Senhor nos dê o direcionamento. Eu vou estar lendo alguns textos aqui, mas queria que você abrisse logo aí em Gênesis, capítulo de número 25, versículo de número 19. Estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. O Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi-se perguntar ao Senhor. O Senhor disse: duas nações há no teu ventre, dois povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo e todo como uma veste cabeluda, por isso chamaram o seu nome Esaú. Depois saiu o seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 70 anos, quando o gerou. Cresceram os meninos. Esaú foi perito na caça, varão do campo, mas Jacó era simples, era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. E Jacó cozera um guisado e veio Esaú do campo e estava ali caçando, e disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque eu estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. Disse Esaú: eis que eu estou a ponto de morrer, para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. Jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas. E ele comeu, bebeu, levantou-se e foi. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Vamos poder se assentar. Alguns personagens que nós vamos falar aqui rapidamente, eles se identificam, coisas que eles fizeram, coisas que eles fizeram passado, né? Fizeram de certo ou errado. Bate muito com muitas coisas que nós fazemos. Eu não sei como está a sua vida aqui hoje. Eu sei que você está sentado, o corpo aí. Não sei onde está a tua alma, teus pensamentos. Você também não sabe como está a minha vida. Talvez nem nós mesmos saibamos como verdadeiramente está a nossa vida. Agora o Deus Todo-Poderoso que nos conhece, Ele sabe. Nós podemos pensar que está tudo jóia, tem muita grana lá no banco, minha conta está boa, está tudo legal com a minha família, esse comportamento que eu estou tendo não está prejudicando em nada, meus amigos dão o maior show, a forma que eu trato a minha esposa, quando a gente sai para algum lugar, nossas conversas, está todo mundo feliz comigo, mas às vezes nós podemos não estar assim com o Deus Todo-Poderoso.
um Deus que não nos condena. Jesus não veio para condenar o homem, Ele veio para que tivéssemos vida e vida em abundância, amém? Então eu peço a Deus que me direcione, tantas coisas que nós temos meditado, e eu quero falar sobre a vida de Jacó, mas é impossível falar de Jacó e não ter lido esse texto, que fala aí dos pais dele, que é Isaac e que é Rebeca. Isaac, nós sabemos que ele é filho de Abraão, o texto já diz. Abraão recebeu uma promessa do Senhor para a sua casa, dizendo: sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes, Abraão, que eu vou te levar para uma terra abençoada, eu vou fazer de ti uma grande nação. Abraão, eu vou abençoar os que te abençoarem, eu também vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Deu uma promessa. Lá na frente Deus muda o nome de Abraão, coloca como Abraão, o pai de muitas nações. Pega Sarai e coloca o nome de Sara, que ela seria mãe de muitos também. Porém nós sabemos que aos olhos naturais era impossível Sara ter filhos, porque ela é estéril. Nós sabemos dessa história, amém? Tomou algumas decisões, Sara, entregando a sua serva para Abraão. Nasceu Ismael. Não estava aquilo no coração de Deus, porque o filho da promessa vinha de Sara. Depois Deus abriu a madre de Sara, e Sara deu à luz a Isaac. E aí chega aqui nessa história onde nós estamos, Isaac casa-se com Rebeca, que por coincidência também era uma mulher estéril, também não poderia ter filhos, mas tinha uma promessa sobre aquela casa. Quando Deus chama Abraão, irmãos, e diz que ele ia ser pai de numerosas nações, estava dizendo também que era de geração em geração, logicamente. Então os filhos de Abraão também tinham que gerar das suas esposas. E ele já tem uma sorte, não sei se sorte, aí se casa com uma mulher estéril também. Assim como Abraão foi liberado sobre a nossa casa, depois que nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador na nossa vida, promessas, bênçãos, amém? E para que essas promessas e bênçãos se cumpram, muitas vezes, antes delas se cumprirem, sempre chegam umas barreiras. Como Isaac ia dar continuidade à descendência se Rebeca era estéril? Não importa o impossível, não importa a dificuldade, o que importa para a nossa vida é a palavra que Deus liberou sobre nós, amém, irmãos? Alguém entende isso? É a palavra que Deus libera sobre nós. Eu quero que você sempre se identifique com o que eu vou falar aqui, porque eu falei que a bênção foi dada lá em Abraão, mas em Gálatas, apóstolo Paulo fala que em Abraão todos nós somos benditos com o crente Abraão, porque a promessa foi feita a Abraão e ao seu descendente, falando de Cristo. Mas para isso chegar até a nós, aqui na nova aliança, lá na família de Abraão, de Isaac e assim por diante, irmãos, só chegou até aqui porque a promessa saiu da boca do Deus Todo-Poderoso. Porque o que se levantou dentro das próprias casas, decisões erradas, às vezes a gente pensa que é só na nossa família, que somos só nós que tomamos decisões erradas. Ou alguém aqui nunca tomou uma decisão errada? Nunca dá um direcionamento errado? Nunca porque, poxa, Abraão, tu vai lá, pega a minha serva aí. E toma decisões precipitadas que está aí.
estamos vivendo, mas não é essa palavra de hoje, mas o que nós estamos vivendo é consequência lá dessa desobediência. O povo de Israel, o povo de Ismael ainda se levanta contra o povo de Israel. Mas aí Deus fez algo maravilhoso, porque Isaac sabia quem era o Deus do pai dele. E o Deus de Isaac, do pai de Isaac, também era Deus dele. Clamaram a Deus e Deus abriu o ventre também, abriu a madre de Rebeca. Amém, queridos? E o maravilhoso é que esse Deus aqui, o Deus de Abraão, o Deus de Israel, ele é o nosso Deus também. Amém, queridos? Eu lembro quando eu e a Sueli, a gente queria muito ter um filho, mas esse filho não vinha. E quando ela suspeitava, ia no médico e nada, fazia exames e nada, até que um médico disse para ela que era quase impossível ela ter um filho. E ela chorou, mas lá na mãe, a mãe disse: minha filha, Deus vai conceder o desejo do teu coração. Aí hoje a Sueli não veio porque está cuidando de outra filha, além do... Tem o Marcos Levi, tem a Ana Laura, ela está lá cuidando, porque ela não está 100%. Mas o que eu quero dizer é que Deus, Ele continua sendo o mesmo. Amém, irmãos? Ele continua sendo o mesmo. Eu sempre criei no Salmo 128, quando diz que o Senhor ia abençoar, e nós íamos ver os filhos, vocês vão ver os filhos dos filhos de vocês. Aí eu disse: espera aí, meu Deus, então a Sueli tem que ter um filho, como é que eu vou ver o filho do meu filho se eu não tenho? Se nós nos agarrarmos na promessa do Senhor, os milagres eles vão acontecer, amém, irmão? Nasceu aí, e o incrível é que Rebeca estéril, já ter um filho era impossível, aí de repente tem um movimento louco no ventre dela, uma briga. Poxa, a mulher não podia ter um, Deus manda logo dois. Porque nós temos um Deus que Paulo diz lá em Efésios, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera na nossa vida. Amém, irmãos? A mulher não podia ter um filho, Deus fez mais, entregou 2 logo. E liberou lá uma promessa: 2 nações tem aí no teu ventre. O maior vai servir o menor. Já tinha uma palavra de Deus ali. Irmãos, quando Deus diz assim, que o menor aí vai dominar sobre o maior vai servir o menor, pode acontecer o que acontecer, pode quiser fazer do jeito que quiser, mas vai se cumprir, é o que o Senhor falou. Amém, irmãos? O que vai prevalecer é a palavra de Deus. Os céus e a terra irão passar, mas a palavra que sai da boca de Deus, a palavra de Deus, ela vai permanecer. E aí nasce Esaú. Depois, quando Jacó vem, Gaiatinho já vai pegando assim no calcanhar do irmão. Batizaram com o nome de Jacó, um nome que não é tão legal, o significado. E é sobre esse rapaz, sobre esse homem, que nós vamos meditar um pouco. Mas antes de passar para ele, eu acho interessante também quando a Bíblia fala assim, ó: Isaac amava Esaú, Rebeca amava Jacó. Dá para entender que Esaú ficava mais perto do paizão dele, já Jacó mais próximo da sua mãe. A promessa foi dada para Abraão, para Isaac. E era assim, era para os homens são os cabeças. Agora eu fico meditando, irmãos, porque se Esaú passava mais tempo com o pai dele, quem era para dar mais valor à promessa, mais valor às bênçãos, era Esaú.
Ou o pai dele não falava para ele, ou ele não ouvia o que o pai dele falava, porque ele estava mais próximo do pai dele. Alguém está entendendo isso aqui, irmão? Se eu fico próximo do meu pai, mais do que da minha mãe, eu vou estar dando mais ouvido a ele. Eu imagino que deveria ser assim: olha, Esaú, o teu avô Abraão recebeu uma promessa, e e ia contando o que Deus tinha falado. Mas quando nós vamos ver na história, a Esaú abençoado. Lá na frente, quando Rebeca pede para Jacó ir lá para a casa do irmão dela, porque não queria que ele se casasse com mulheres dali, Esaú, só porque ficou sabendo o que era certo a se fazer, ele decidiu fazer contrário. Mas era o homem que o pai amava, que estava mais próximo do pai. Alguém está entendendo isso aqui, irmãos? Nós também temos um pai, o Deus Todo-Poderoso, amém? Sim ou não? Eu acredito que Isaac dava direcionamentos para Esaú. Assim como o nosso pai diz que não há julgo, nós não podemos entrar em julgo desigual. Ele fala ou não fala? Um dia o irmão Sérgio trouxe uma mensagem que era que nós somos indesculpáveis. Mas nós cantamos mesmo que eu não tenha nada. Amém, descanso em ti, tu és o meu pai, digno é o Cordeiro de Deus. Dá assim aquela coisa, os dois, os filhos assim, bem próximo. Parece Isaac e Esaú, o filho bem próximo do pai. Agora na prática, irmão, nós temos que ver se na prática nós estamos agindo como Esaú, fazendo o contrário daquilo que o pai cria. E o pai amava tanto. Alguém tem dúvida aqui que o Pai Celestial te ama? O pai nos ama. O pai fala a todo tempo ao nosso coração por meio do seu Espírito, lembrando a palavra que é ministrada a nós. Alguém tem escutado a Deus aqui por meio da sua palavra? Diga amém. Ele é sempre, o pai fala sempre, o pai ama. Mas que as nossas atitudes não sejam de Esaú, saber a vontade do pai. Dizer: Esaú, não casa com esse povo de Canaã. O cara vai lá no pessoal de Ismael, só para fazer o contrário. E o pai que nos ama, o que eu e você temos feito, as decisões que nós temos tomado individualmente na nossa casa, porque nós somos realmente indesculpáveis. O pai tem falado, e na hora da decisão e na hora de fazer, o pai diz que o filho é a verdade, que o diabo é o pai da mentira, mas na hora, a minha boca só sai aquilo que é a mentira. Que as nossas decisões não sejam como as decisões de Esaú, ter o prazer, planejar, fazer contrário ao que o pai queria. Poxa, o filho que o pai amava mais Esaú do que a Jacó. Eu entendo isso quando eu vejo o texto. Aí o filho que o pai amava, gosto esse jeito de você caçar, o cozido que você faz. E olha a resposta que ele dava ao amor que Isaac tinha por ele. Nós amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro. Deus provou o seu amor por nós quando Cristo morreu, quando nós ainda éramos pecadores. O amor de Deus para nós é muito maior do que o amor de Isaac para Esaú. Então nós temos que ser constrangidos a tirar essas atitudes de Esaú da nossa vida. Quantos estão entendendo isso aqui, irmãos? Porque o final não é positivo. Aí nós lemos do mesmo texto, irmãos, o cara que o pai tanto amava, Esaú, desprezou. Eu não sei se você está entendendo isso aqui. O pai ama mais a Esaú
primogênito dele. Olha o que ele dá para o pai dele: desprezo a primogenitura. Ele desprezou. Eu não quero saber se ele ia dominar Jacó ou não ia, mas ele desprezou o direito de primogenitura. Não tem algo mais valoroso do que isso nessa época, irmão. Ele desprezou. Hoje, Cristo é o primogênito entre muitos irmãos, nosso irmão mais velho. Mas eu e você não podemos desprezar o que Jesus conquistou na cruz do Calvário para nós. Nos fez filho por adoção do Deus Todo-Poderoso. Longe de nós desprezar o nosso Pai, desprezar o privilégio que é ser filho de Deus, assim como Esaú desprezou. Ele não levou em conta a herança, as bênçãos que o pai dele tinha para ele. Sabe, muitos cristãos desprezam o direito de filho, desprezam a herança, desprezam a bênção. Vou viver contrário ao que o pai está ensinando. Aí vai chegar um momento da vida que vai dizer: pai, ficou nada para mim não, pai, aí? Pai, deixa eu entrar aqui. E muitos vão ouvir naquele dia: aparta-te de mim, porque eu nunca nem conheci vocês. E até aqui na terra vão pedir: pai, a bênção, pai. E o pai vai dizer assim: como? O pai não vai abençoar aquele que despreza o direito de ser filho. E para nós é mais pesado desprezar isso que Jesus fez, nos tornando filho de Deus, amados. Porque quando nem éramos filhos ainda, o Pai, Jesus já ensinava: quando vocês forem orar, vocês orem assim: Pai nosso. A Bíblia diz que Jesus não se envergonhou de nos chamar de irmãos. Você está entendendo isso aqui, meu querido? Precisamos ter muito cuidado. Nós não vamos ler o capítulo 27, mas no 27 fala que Isaac, já velho, chamou Esaú, pediu para ele fazer aquele guisado, porque eu vou te abençoar. Rebeca ouviu aquilo, chegou para Jacó, fez aquele plano. Nós já conhecemos essa passagem, amém, irmãos? Fez aquele plano. Teu pai vai abençoar Esaú agora, rapaz, mas vai pegar uma caça ali que eu vou preparar esse guisado antes dele chegar, e tu vai dar para o teu pai. Colocou algo que disfarçava, porque o irmão era peludo. Levou aquele guisado. Deu. Isaac perguntou: quem está aí? Chega um momento que ele diz assim: poxa, a voz é de Jacó, mas a pele, o corpo é de Esaú. O cara já estava velho, cego. Abençoou. E voltou para sua mãe. Isaac abençoou Jacó ali. E depois que ele abençoou, irmão, ele transferiu. Isaac transferiu para Jacó o que Abraão tinha recebido de Deus. E depois que ele transferiu, não tinha mais nada que tirasse. Ele já tinha dado a bênção. Rebeca talvez não era para ter feito daquela forma. Nós erramos também. Foi um erro de Rebeca. É tanto que ela disse assim: que cai essa maldição sobre mim. Mas, olha, eu vejo aquela família assim, que Isaac amava mais Esaú, mas a mãe conhecia mais o filho. Era tipo assim: não pode um negócio desse cair sobre Esaú. Esaú não valoriza. E no seu desespero, a mãe tomou aquela decisão. E diz que caía até sobre ela aquela maldição. Se ela não faz daquele jeito, Jacó ia nominar Esaú da mesma forma
porque Deus tem os planos dele, amém, irmãos? Não precisa apressar, precisa esperar em Deus, mas ela tomou aquela decisão. Jacó volta, quando Esaú chega para falar com o seu pai, aí foi ele disse: pai, não sobrou nada para mim não aí. Irmãos, que situação terrível. Por causa das nossas decisões, o cara tinha o pai dele desde novo com ele. Quando chega na hora de ser abençoado, quando chega no tempo dele de receber, de dar continuidade a um legado, de continuar a bênção sobre a vida dele, ele viveu uma vida totalmente contrário e ficou: pai, não sobrou nada para mim. Irmão, ali foi terrível. Eu não quero nem imaginar eu e você chegando diante de Deus e dizer: pai, não sobrou nada aí. Depois Esaú ficou sabendo e ele disse tipo assim: rapaz, deixa só o pai partir, que Jacó vai se arrepender do que ele fez. Ele não ia deixar aquilo barato, irmão. Um problema grande naquela família, sim ou não? Na sua família não tem problemas assim, né? Talvez tenha maiores. Rebeca chamou Jacó quando ficou sabendo e disse: olha, tu vai ter que sair daqui. Tu vai lá para o meu irmão. Vai lá para Labão, casa com uma das filhas dele. Agora deixa eu falar algo para você, para a sua família. Talvez na sua casa, na sua vida, se repita erros que você não queria mais que acontecesse aqueles erros. Porque tem coisas que são passadas de uma geração para outra geração. Até coisas pecaminosas, até maldição. Porque, irmão, Jacó trapaceava. A mãe dele combinou com ele para fazer aquilo. Foi certo? Não foi. Talvez ela nem quisesse fazer, mas é assim, a gente de repente já fiz isso de novo. Já caí nisso novamente. Sabe por que eu estou lembrando disso? Porque Labão trapaceou Jacó também. Tem coisa que está na família assim, ó. Maldições, prisões, que a pessoa tenta sair, de repente se pega de novo. Só tem um que pode quebrar esse laço, pode finalizar com esse ciclo de pecado, de prisão. É o Senhor Jesus que quebra isso. Toda maldição já foi vencida lá na cruz. Paulo diz em Gálatas: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus foi, se nós estivermos nele, nós vamos estar livres de toda a maldição, se nós estivermos nele, conscientemente nele, porque senão nós voltamos a cometer as mesmas coisas. É fazendo o que é errado e dizendo: meu Deus, eu estou fazendo de novo, depois eu vou me arrepender, meu Deus. Se você for ver, são coisas que você viu na sua infância, que nunca deveria ter visto, ou que fizeram com você, não sei, está impregnado. Cada família parece que carrega fraquezas. Tem famílias. Eu vou citar o exemplo do dia que a irmã Sergina estava pregando lá na rua. Acho que era o aniversário dela, ela até chorou. Vou citar, viu, irmã? E ela começou a chorar porque na família dela, nenhuma das mulheres que se casaram estavam com seus esposos.
já tinham se separado e ela começou a chorar. Porque em Cristo realmente essa maldição ela é quebrada, irmãos. A mãe também já fala coisas semelhantes assim. Tem uma probabilidade que se Cristo não tivesse alcançado a casa do irmão Anscom, a casa da irmã Sergiana, poderia aquela maldição acompanhar do mesmo jeito. Alguém está entendendo isso aqui? Rebeca, Labão do mesmo jeito. Jacó chegou lá para trabalhar, queria casar com a filha dele. Quando ele viu Raquel, foi o mesmo sentimento quando eu vi a Sueli. E ele disse: eu vou trabalhar. Negociaram lá 7 anos. Trabalhou, quando foi dar, não deu Raquel, deu a outra filha. E o homem vai e trabalha mais 7 por Raquel. Ele meio que levou um troco do que fez com o irmão dele, mas é algo que estava ali na família, irmãos. Talvez você perceba as prisões que vêm, que está nos seus parentes, que querem alcançar a tua casa. Só Jesus quebra isso aí. Só Jesus. Jacó certamente ele reconheceu que tinha feito algo errado diante de Deus. Assim como nós, quando fazemos, muitas das vezes nós reconhecemos, sim ou não? É tanto que quando ele vai, irmãos, fugindo do irmão dele, para ir para as terras lá do tio dele, como nós cantamos nessa canção, ele pegou uma pedra, colocou como travesseiro, isso está lá no capítulo 28, mas nós não vamos ler. E Jacó, quando dormiu ali, ele teve um sonho. Era uma escada posta do céu para a terra, que anjos subiam e desciam. Vale a pena nós lermos lá no 28 para ver o que Deus disse. Capítulo 28, versículo 11. E capítulo 28, versículo 11. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já era posto, tomou uma das pedras daquele lugar, pôs na sua cabeceira, deitou naquele lugar, sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava os céus, eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. O Senhor estava em cima dela e disse, eis que o Senhor estava em cima dela e disse, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Essas terras que está deitado, te darei a ti e a tua semente. Tua semente será como o pó da terra, estender-se ao ocidente e ao oriente, ao norte, ao sul. Em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, te farei tornar esta terra, porque te não deixarei, até que haja feito o que tenho dito. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse, na verdade o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. Temeu e disse, quão terrível este lugar, esse não é outro senão a casa de Deus, e esta é a porta do céu. Deus em sonhos confirmou com Jacó aquela bênção que Abraão tinha recebido e que Isaque havia passado para ele. Agora, nesse sonho, quando Jacó se acorda, irmãos, a palavra nos chama, lá Pedro, lembrando de ser de santo, como está escrito, porque o Deus Todo-Poderoso é santo, mas só nós sabemos como está a nossa vida. Às vezes nós podemos estar de uma forma, conduzindo a nossa vida de uma forma, tomou uma decisão de tal forma, que acha assim, Deus não me quer mais. Aquele propósito que Deus tinha na minha vida, acabou. Agora desabou tudo.
Porque quando Jacó diz assim, ó, na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Às vezes as pessoas cometem um pecado, um deslize, tomam uma decisão errada e vivem por vários tempos, vindo até para a igreja. Mas aquela coisa assim, Deus não me ama mais, Deus não me quer mais. Aquele projeto que ele tinha, e agora? É tudo que o diabo quer. Quando Jacó em sonho recebeu aquela mensagem de Deus, ele disse, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Eu não sei se você consegue ver um refrigério aí. Ele me perdoou, Ele confirmou a bênção sobre a minha vida. O Senhor, Ele não quer que a gente fique parado no lugar que fomos encontrados no pecado. Ele não quer que a gente trave ali naquele pecado. Ele não quer que sejamos mortos por causa do pecado. Foi assim com a mulher que foi pega em adultério. Ninguém pôde jogar a pedra nela, porque Jesus não queria que aquela mulher fosse morta. Ele não veio para isso, o coração de Deus não é para isso. Ele disse, vai, não tornes a pecar, para que algo pior não te aconteça. O coração de Deus é restaurar e confirmar as promessas novamente na nossa vida, novamente na nossa casa. Irmão, é porque você não sabe o que aconteceu na minha casa. Não, mas eu estou vendo na Bíblia o que aconteceu na casa de Isaac, o que aconteceu na vida de Jacó, e o Senhor falou de novo com Jacó, confirmou as promessas, e Jacó disse, o Senhor está neste lugar. É como se diz, o Senhor está comigo, eu vou colocar essa pedra aqui, eu vou edificar aqui, vai ser chamado Betel. Porque o Senhor tinha dado promessa que ia com Jacó, que voltaria com ele. Que voltaria com ele. Os nossos pecados, nossos erros, não estou dizendo que nós temos que pecar deliberadamente, não resta perdão para os pecados, mas os nossos erros, as nossas falhas, nós não podemos ficar olhando para elas e perder a restauração que Deus tem para nós. Deus quer nos levantar. Deus quer levantar as famílias independentemente do quadro que qualquer família possa estar. Sansão perdeu toda a sua força. Deus deu de novo lá naquele templo, e a Bíblia diz que na sua morte Sansão o matou mais do que em vida. O que Deus tem para fazer depois de uma restauração, depois de uma confirmação novamente da promessa, confirmando que Ele está na tua vida, que Ele é o Senhor da tua casa, vai ser algo maior que nem nos teus parentes aconteceu. Alguém consegue entender isso aqui, irmãos? Jacó certamente ia com medo, Senhor, eu estou fugindo, como é que eu fiz isso, como é que eu fiz, Senhor, e pá, meu Deus, e alguém poderia ver assim, foge Jacózão, também vai mexer, né? Que Deus nunca, quantas pessoas talvez não quiseram amaldiçoar Jacó, quantas pessoas por causa de erros que você caiu, quis te amaldiçoar. Mas o que fez a diferença na vida de Jacó não foi a orientação que a mãe dele deu para enganar o seu pai, não foi o que as pessoas talvez diziam com ele, não era a cabeça baixa ou o medo que ele ia fugindo para a terra do tio dele. Não foi isso, foi o Senhor em sonhos ter falado com ele e reafirmado e restaurado aquele homem, dado força a ele novamente, a ponto dele dizer, o Senhor está neste lugar. O teu pecado não tirou Deus de dentro de você. O teu pecado não tirou Deus de dentro da tua casa. Ele é poderoso para restaurar. Ele não esmaga a cana quebrada e nem a torcida que fumega. Ele não chamou a mim, a você, nem a nossa casa para ser vergonha. Pelo contrário, sempre vai ter uma palavra para nós, onde abundou o pecado, vai superabundar a graça de Deus. Em lugar de vergonha, teremos dupla honra. Sai dessa, o diabo quer nos deixar ali parado, para nunca mais
Esses dons que Deus te deu, essa facilidade que você tem, fica aí, porque você fez isso. Se você ouvir essa voz, pode expulsar essa voz do diabo. Lógico, você não vai viver naquele erro, você vai ter que procurar se consertar com o Senhor, mas o Senhor não quer ver você mais, Ele não quer nos... Irmão, quando nós pecamos, Deus não quer nos ver mais daquela forma, mesmo sabendo que pecamos, as consequências virão, mas Ele quer nos levantar, restaurar a nossa vida. Alguém está entendendo isso aqui? Ele quer nos restaurar. Olha o que ele falou para Jacó, que dirá para nós. Temos o Espírito Santo de Deus aqui dentro, algo maior do que... Jacó nem tinha o Espírito dentro, era em sonho. Antigamente o escritor dos Hebreus diz que Deus falava pelos profetas, hoje Ele fala dentro de nós. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó é o nosso Deus, tudo bem, só que agora esse Deus está dentro de nós. Essa dispensação que nós vivemos, esse tempo, é muito maior do que os nossos pais na fé lá atrás viveram. Então isso quer dizer que Deus tem algo, Ele tem mais pressa ainda para restaurar a minha casa, Ele tem mais pressa ainda para restaurar o meu lar. Se eu fosse ficar parado por causa dos erros que eu cometi no passado, ou por causa dos erros que nós vamos cometendo, se você for parar, faça, obedeça, leia lá. Se eu não me engano, Ezequiel, Deus levou Ezequiel para a casa do oleiro. Está vendo aí como o oleiro está fazendo com o barro? Está vendo o que o oleiro está fazendo com o vaso? Não posso eu fazer a mesma coisa? Deus pode fazer a mesma coisa. Se possível, Ele quebra todo o vaso e Ele faz de novo, mas Ele levanta para honra. Nós nascemos de novo, não foi para Satanás nos envergonhar. Nós nascemos de novo, não foi para estar hoje com Cristo, amanhã ali caído e não tem mais jeito. Nós nos levantamos de novo, porque nós temos uma palavra. Pode o justo cair até 7 vezes, mas o Senhor vai levantar de todas elas. Não estou pregando que você pode pecar deliberadamente. Eu só estou dizendo que o Senhor nos chama para sair desse lugar que paralisou a tua família por muito tempo. Tem pessoas que ficaram parados e não voltaram mais. Nunca mais foram o mesmo homem, a mesma mulher de Deus. Sai dessa aí. Sai dessa daí. Alguém está entendendo isso aqui, irmãos? Deus quer usar a nossa família. Os sinais estão aí da vida do Senhor. Os sinais, pois nesses dias o Senhor quer restaurar a nossa casa para nos usar com muita pressa. Temos que apressar a vinda do Senhor. Paulo diz isso. Temos que apressar, ou é Paulo, ou é Pedro. Como é que nós vamos apressar? É fazendo o que tem que ser feito. E nós temos estudado aqui, o irmão tem trazido nas quinta-feiras. Tem que ter o derramado Espírito Santo sobre a nossa vida. E Jesus deixou claro, Ele não derrama vinho novo em odres velhos. Porque Ele não é aquele que estraga o vinho. Odres velhos vai estragar o vinho. Também não há remendo novo em roupa velha. Eu estou vivendo essa vida velha, mas domingo eu vou ter um remendozinho aqui. Não. O Senhor quer aparecer para você o que Ele falou para Jacó, reafirmar tudo de novo, dizer que está com você, mas nada de odres velhos, nada de roupa remendada, nada de fermento, porque um pouco de fermento leveda toda a massa, estraga toda a massa. Fermento era massa velha. O Senhor quer derramar vinho novo sobre nós, mas com a vida de quem saiu de enganar seu irmão, de enganar sua esposa, de enganar seu marido, de enganar alguma coisa. Não. Mas também isso não quer dizer que Deus desistiu de te encher. Ele continua querendo te encher, continua querendo te usar, mas tem que ter conserto na nossa vida.
Deus tem o melhor. Deus quer nos tirar dessa condição de vergonha. Quando eu digo nós, talvez ninguém passe por isso aqui dentro, mas em outros ministérios, ou alguém se reconhecer alguém, Deus quer tirar desse lugar. Deus não quer a má fama sobre os seus filhos. Deus não queria que Jacó fosse conhecido por essa má fama. Tá, é porque está registrado aqui, a gente tem que saber. Mas Deus não queria que Jacó fosse conhecido assim. Quando Jacó prosperou na terra de Labão, do seu tio, e vem com a sua família, com medo até de encarar a realidade. Se eu tenho que voltar para ali, eu tenho que voltar para aquele lugar. Irmão, coisa difícil. O Senhor perdoa, o Senhor restaura, o Senhor levanta, o Senhor derrama do vinho novo sobre a nossa vida. Mas é quando a gente, por exemplo, eu abri umas escolas lá em Pacajus, Quixadá, Horizonte, tem o nome de alguma cidade. Quando algumas pessoas falam o nome de uma cidade, eles não falam o nome dessa cidade. Porque eu já me lembro das viagens, eu já me lembro do cansaço. Assim é quando a pessoa erra. Imagine Jacó ter que voltar para lá onde tudo começou. Mas Jacó tinha que voltar, amados. Quantos estão entendendo isso? Tinha que encarar e tinha que voltar. Deus tinha liberado uma promessa sobre a vida dele. Voltando para o que Deus quer derramar sobre a sua vida, quando Jacó vai voltando, mandou os servos dele levar presentes para Esaú. Jacó estava com medo do irmão dele, irmãos. Eu estou falando assim sem abrir o texto porque não dá tempo, e que nós conhecemos a história. Jacó estava com medo do que Esaú poderia fazer com ele. E eu quero dizer para você, não tema o que algum homem possa fazer com você. Se o Senhor já se encontrou contigo de novo, se o Senhor já restaurou, refez a aliança, se você já percebeu que Ele está aí de novo, que Ele é o Senhor da sua casa, que a amizade, a unção voltou na sua vida, não tema o que pode fazer o homem. Se ele já mostrou quem ele era, irmão, Jacó prosperou na terra daquele tio dele, que eu acho é bonita a forma que ele prosperou. Quanto mais o cara queria passar o pé em Jacó, mais o cara prosperava. Eu quero essa unção desse negócio aí na minha vida. Quanto mais queria passar a perna assim em Jacó, mais o cara prosperava, porque ele tinha uma bênção de Deus sobre a vida dele. Mas estava com medo de voltar e encarar o passado. Que isso também mexe. Mas na ira ele tinha tido encontro com Deus. Quem nasceu de novo aqui, diga amém. Mas para você estar na totalidade da promessa, não basta ter tido só um encontro em Betel, não. Jacó mandou os servos dele se encontrar com Esaú. Irmão, Jacó já estava todo trabalhado pelo Senhor. Os anos já tinham trabalhado muito na vida de Jacó. Eu não sei você, mas eu me identifico em muitas histórias, me identifico com essa história de Jacó. Porque a gente erra, irmãos. E as pessoas às vezes pensam que você não mudou. Não importa se alguém pensa que você não mudou. Ah, se ele sabe que você mudou. Só que no nosso caso, no caso como foi Jacó, não é questão de Deus saber que mudou, é que Deus falou, confirmou. Alguém está entendendo isso aqui, pelo amor de Deus? Aí ele vai, mandou os servos, separou toda a sua família, ele temia que os homens de Esaú viessem matar. Até ele chegou num lugar e se encontrou de novo com o Senhor. Só que nós entendemos pela palavra de Deus que a glória da segunda casa ela é maior do que a primeira.
Você nasce de novo, Jesus perdoa os teus pecados. É o primeiro encontro que você tem com Ele. Mas o segundo, a partir do segundo em diante, tem algo maior para a tua vida, tem algo maior para a tua família. Jacó se encontrou, aquele anjo veio, como nós sabemos da história. Começou de novo ali aquela conversa, até uma briga, uma luta. E o anjo falou, chegou a hora de eu ir embora. E Jacó disse, de maneira nenhuma. Senhor, tu não vai sair da minha casa sem tu me abençoar. O Senhor não vai sair daqui sem me dar algo. Eu quero algo mais para minha casa. Eu quero algo mais para minha família. Senhor, eu sei que eu já venho daquele lugar, eu prosperei, mas eu vou enfrentar. Eu não sei como é que está meu irmão. Eu não sei como é que estão as coisas. Olha como está o mundo. Eu preciso de algo mais, Deus, que eu não recebi de você ainda. Alguém está entendendo isso aqui, queridos? E ele não largou aquele anjo. O anjo abençoou a Jacó. O próprio Deus ali com Jacó. Também deu uma tocada na coxa dele, que nunca mais o bichinho foi o mesmo. Ficou marcado pela glória de Deus. E ele disse, ele chamou aquele lugar, ele disse que teve um Peniel, um face a face com Deus. Deus já confirmou, irmão Francisco, as promessas de Deus na tua família, só que tem algo mais quando os parentes tiverem um Peniel com o Senhor, dia após dia, ver Deus face a face. Nós temos a escolha, irmão, de morrer naquilo que fizemos errado, de ficar continuando nesse erro diabólico, ou receber aquilo que Deus tem para nós. Deus quer usar poderosa. Irmãos, aqui só tem gente conhecida nessa cidade. O João é conhecido, aqui só tem professores aqui. O irmão Éder, todo mundo da Hope conhece o irmão Éder. Só tem famílias conhecidas aqui, irmãos. Nessa cidade. O Giovanni, quem tem um carro conhece o Giovanni, já viu ele? Quer quanto? 50, 100. Todos nós somos conhecidos. Deus quer nos usar. Deus quer nos usar. A terra que o Senhor prometeu para Jacó, ele voltou lá, tomou posse. Irmãos, essa terra o Senhor prometeu para nós. Hoje nós podemos a planta dos nossos pés. Nós podemos ganhar essa cidade para Cristo, nós podemos transformar famílias, se o Espírito de Deus nos encher, sim ou não? E Ele quer fazer isso. E para finalizar, quando Jacó viu o irmão dele, meu Deus, quando Deus derrama sobre nós, quando Deus restaura, é totalmente o contrário. Os dois se abraçaram e um beijava o outro. O que não podia acontecer aos olhos humanos, aconteceu. Esaú não quis nada do que Jacó tinha para dar para ele. Não teve medo. Aonde o Senhor está não há medo, porque o Senhor é verdadeiro amor, e o verdadeiro amor lança fora o medo. Vamos tomar posse do que Deus vem para nós e nos levantarmos, quebrar os vínculos com o pecado. Nós não precisamos estar naquela de, hoje eu quero de novo me reconciliar de novo. Vamos quebrar logo esse vínculo e deixar Deus nos usar nessa terra, irmão. Assim como o Senhor restaurou Jacó. Ei, agora eu encerro. Nem o nome Jacó ficou, né? Porque lá naquele Peniel, ele passou a ser chamado de Israel. Muda, Senhor, a nossa vida. Muda, Senhor. Que nós não venhamos ser mais conhecidos pelo que fazemos de errado hoje.
Aí eu deixo um convite. Eu vou encerrar, o pai está só dizendo ali, mas eu vou encerrar. Eu sei como está a minha casa. Eu sei o devocional que eu faço toda noite com a minha esposa, com meus filhos. O irmão Vanderlei sabe como está a casa dele. O João e a Marlete sabem como está a casa dele. O irmão Erlan não está aqui, mas a irmã Larissa sabe como está a casa dela. O Maxwell e a Aline sabem como está a casa. Cada um sabe como está a sua casa. Ou não sabe, irmão? Deus dá a oportunidade para fazer algo extraordinário lá. Pode estar nota 1000. Mas pode estar precisando de um milagre. Pode estar para chutar a boca do balão, chutar o balde. Não chuta. Se você não chutar, se você não desistir da sua família e olhar para esse Deus de Israel, que hoje é o nosso Deus, vai ser totalmente diferente. Falei no João, mas tu é feliz por o Murilo estar ali. Deus faz em cada casal aqui, em cada casa. Eu não sei se eu consegui passar aquilo que eu estava meditando hoje naquela rede. Até porque eu dormi. Mas em parte eu passei. E que você possa ter retido aquilo que é bom. Só o que é bom. Se você reter só o que é bom. E pegar essa parte que Deus quer usar a tua família, a tua vida. Nós vamos experimentar de um avivamento. Amém? Agradeço a oportunidade.